Quando nós pensamos na estrutura dos verbos em língua portuguesa, nós nos deparamos com uma das classes de palavras mais complexas, mais ricas e, sem dúvida nenhuma, aquela que sofre a maior quantidade de variações. O verbo vai variar no tempo, nas pessoas, não é? Quando nós falamos em tempo, falamos em pretérito, em presente e em futuro. Quando falamos em pessoas, falamos na primeira pessoa, na segunda pessoa, na terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Quando falamos em voz verbal, vozes verbais, estamos falando das vozes tanto ativa, quanto passiva, quanto reflexiva. Quando falamos em modos verbais, estamos falando no modo indicativo, no modo subjuntivo, no modo imperativo. Portanto, quando falamos em verbos, nós falamos em uma estrutura extremamente complexa e talvez a mais rica de todas as classes de palavras dentro de um idioma. Como estamos falando do português, vamos sempre nos reportar ao idioma português, à língua portuguesa. Então, na língua portuguesa, o verbo é a palavra mais rica, mais importante, a que mais varia, a que mais se modifica e a que controla tudo dentro de uma oração. Portanto, só existe uma forma de nós aprendermos verbos em língua portuguesa. E eu digo com total segurança, só existe uma, é treinamento. Você pega um verbo, você conjuga esse verbo, se ele é um verbo regular, você conjuga ele e depois conjuga outros que também sejam regulares, porque mantém uma estrutura de radical semelhante durante as conjugações, e diante disso você estará, obviamente, mais capacitado para conseguir, em qualquer situação, se lembrar daquilo que você fez, daquilo que você construiu na prática. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos de verbos para nós conjugarmos juntos, e essas conjugações serão para nós uma espécie de exercício. É o que eu estou pedindo para vocês fazerem sempre que puderem em casa, quando estiverem sozinhos. Muito bem, quais são os verbos, professor Freire, que nós vamos hoje conjugar? São 3 verbos: o verbo comprar, o verbo vender e o verbo partir. Por que esses 3? Porque o verbo comprar é um verbo de primeira conjugação, ele termina em ar, ar. O verbo vender é um verbo de segunda conjugação, ele termina em er. E o verbo partir, que é um verbo de terceira conjugação, ele termina em ir. Muito bem. Então vamos passar aqui para o próximo slide e vamos lá. Estamos diante do verbo comprar nos tempos do pretérito. Professor, quais são os tempos do pretérito? São 3. Nós temos o pretérito perfeito, é aquele em que a ação de fato ocorreu no passado. Nós temos o pretérito imperfeito, é aquele em que a ação poderia ter ocorrido, mas não ocorreu. Né? Existe uma incerteza sobre a ocorrência dessa ação no passado. Ok? E o pretérito mais que perfeito, que é aquele em que, de fato, a ação ocorreu em um passado anterior a uma outra ação. Exemplo, você diz algo que ocorreu no ano passado, mas também diz algo que ocorreu no ano retrasado. Então, se você avaliar em uma linha cronológica, o que ocorreu no ano passado está mais próximo do presente do que aquilo que ocorreu no ano retrasado. Portanto, aquilo que ocorreu no ano retrasado é mais que perfeito. Por quê? Porque é um passado que é anterior a um outro passado mais próximo do seu presente. Tá? Essa lógica é muito fácil de ser observada. Quando eu digo assim, eu entrara em uma loja para comprar um carro, eu entrara, observa, eu estou dizendo algo do meu passado. Eu entrara em uma loja para comprar um carro quando um cidadão entrou e comprou esse mesmo carro que eu gostaria de ter comprado. Observe. O que está acontecendo aqui? Eu estou dizendo que eu pratiquei uma ação no passado, ok? E que essa ação ela é um pouco anterior a uma ação que também está no passado. Então, a lógica disso é, eu, quando me reporto ao pretérito mais que perfeito,
significa que eu sempre falo sobre algo anterior a algo que eu já deveria ter praticado. Ou seja, uma ação ocorreu antes de outra, também no passado. Muito bem? Então vamos lá, observe. Quando eu pego o verbo comprar no pretérito perfeito, eu comprei, é uma ação passada, tu compraste, é uma ação passada. Né? Ele comprou, nós compramos, vós comprastes, eles compraram. Muito bem, o que eu devo sempre me ater? Manter sempre a mesma regularidade. Eu comprei, tu compraste. O que a gente percebe muito hoje no Brasil? Eu comprei, tu comprou. Não, não é tu comprou, tu compraste. Ele comprou. Eu comprei, tu compraste, ele comprou. Nós compramos, vós comprastes e eles compraram. Não é? Agora, o que a gente observa muito no Brasil é eles comprou, tu comprou, ou seja, nós estamos usando o tempo todo a terceira pessoa junto com a segunda pessoa do singular, do singular, e junto com a terceira pessoa do plural, ou seja, nós estamos misturando absolutamente tudo. E isso é muito estranho de se fazer em língua portuguesa, ok? Vamos pegar o pretérito imperfeito. Eu comprava, se eu comprava, significa que eu posso não ter comprado, mas eu comprava no momento em que alguma coisa aconteceu. Quer um exemplo? Eu comprava um carro no momento em que a energia elétrica acabou e eu não consegui passar o cartão de crédito. Mas eu comprava naquele momento. Mas você não consegue provar se eu comprei ou não. A ação final ela não ocorre no passado. Ela estava acontecendo, mas ela não chegou ao fim. Portanto, eu comprava, tu compravas, ele comprava. Nós comprávamos, vós compráveis, eles compravam. Eles compravam, mas ninguém afirma que eles compraram. Agora vamos para o mais que perfeito. Eu comprara, tu compraras, ele comprara. Nós compráramos, vós compráreis, eles compraram. Muito bem, vamos avançar para o verbo comprar no presente e no futuro. Tá? No presente do indicativo, eu compro neste momento. Tu compras, ele compra. Nós compramos, vós comprais, eles compram. Agora, presente. Vamos para o futuro do presente. Eu comprarei. Ok? Isso é uma ação certa. Estamos falando de modo indicativo. Eu comprarei, tu comprarás, ele comprará. Nós compraremos, vós comprareis e eles comprarão. Vamos avaliar agora esse verbo no futuro do pretérito. Eu compraria, tu comprarias, ele compraria. Nós compraríamos, vós comprariais, eles comprariam. Ok? Muito bem. Agora vamos pegar um verbo de segunda conjugação, que é o verbo vender. Vamos sentir como é que a estrutura do verbo vender vai se comportar nessa conjugação. Verbo vender no tempo pretérito. Eu vendi, pretérito perfeito, ok? Isso é uma ação certa no passado. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. Agora, no pretérito imperfeito, eu vendia, mas ninguém pode afirmar que eu consegui vender, mas eu vendia em determinado momento do passado. Eu vendia, tu vendias, ele vendia. Nós vendíamos, vós vendíeis, eles vendiam. No pretérito mais que perfeito, eu vendera, tu venderas, ele vendera. Nós venderamos, vós vendereis, eles venderam. Ok? Vamos agora para o verbo vender nos tempos presente e futuro. No presente do indicativo, eu vendo agora, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Futuro do presente, eu venderei, é uma ação certa no futuro. Eu venderei, tu venderás, ele venderá. Nós venderemos, vós vendereis, eles venderão. No futuro do pretérito, eu venderia, tu venderias, ele venderia, nós venderíamos, vós venderíeis, eles venderiam. Vamos pegar agora um verbo de terceira conjugação, verbo partir. Nos tempos pretérito, pretérito perfeito. Eu parti, uma ação certa no passado. Tu partiste, ele partiu. Nós partimos, vós partistes, eles partiram. No pretérito imperfeito, eu parti,
Eu partia, tu partias, ele partia, nós partíamos, vós partíeis, eles partiam. No pretérito mais que perfeito, eu partira, tu partiras, ele partira, nós partíramos, vós partireis, eles partiram. Ok? Vamos agora avançar um pouquinho mais. Verbo partir no presente e no futuro. No presente do indicativo, eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis, eles partem. No futuro do presente, eu partirei, tu partirás, ele partirá. Nós partiremos, vós partireis, eles partirão. No futuro do pretérito, eu partiria, tu partirias, ele partiria. Nós partiríamos, vós partiríeis, eles partiriam. Vamos para o próximo slide. Conclusão, dominando a conjugação verbal. A conjugação correta dos verbos é fundamental para uma comunicação clara e eficaz. Consulte materiais de apoio e dicionários quando você tiver dúvidas. Agora, a prática regular é talvez a etapa mais importante desse processo. Portanto, se você me perguntar, professor, qual é a forma mais correta de dominar os verbos em língua portuguesa? Só tem uma. Você escolhe um verbo e conjugue ele falando em voz alta. Falando. Eu compro, tu compras, ele compra, nós compramos, vós comprais, eles compram. Você fala isso, escolha um verbo por dia e conjugue esse verbo o tempo todo, sem parar. Sem parar. Ao largo de 2, 3, 4, 5 meses, você vai perceber que sempre que vier a dúvida na sua cabeça, essa dúvida é dirimida imediatamente porque a informação estará guardada no seu inconsciente. Eu aguardo você na próxima aula.